Olá pessoal, eu sou o Oshiro. E antes do vídeo começar, eu queria agradecer pelos 600 inscritos. Nossa comunidade está crescendo mais a cada dia, e isso graças a vocês. Bem, esse vídeo vai ser um pouco diferente do que eu normalmente posto aqui no canal. Porque eu não vou estar falando de um jogo, anime ou desenho específico, mas sim de alguns personagens, com uma coisa em comum: serem totalmente quebrados. Com o decorrer do vídeo vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com isso. Bem, vamos começar pelo primeiro personagem da lista. Shinji Ikari é o protagonista do anime New Genesis Evangelion e piloto de um dos mechas principais do anime. O Shinji não teve uma vida fácil. Aos 3 anos de idade, a sua mãe faleceu, e isso levou o pai a abandonar o garoto, deixando ele para ser cuidado pelos tios. E depois de 11 anos, o pai chama o Shinji para morar perto dele. Mas ele não faz isso porque estava com saudade do filho ou porque queria manter contato dele, mas sim para ser usado no projeto Evangelion, onde crianças de 14 anos tinham que pilotar um mecha para derrotar anjos, que aqui são alienígenas. Shinji sempre é mostrado na maioria das vezes como uma pessoa triste e solitária. Longe de ser uma pessoa ativa, na maioria das vezes ele espera a pessoa tomar uma decisão por ele. Você até começa a se perguntar por que ele aceitou fazer esse tipo de coisa. Talvez buscar a atenção do pai, que ele nunca teve por perto. Na maioria das vezes se questionando e se perguntando se ele realmente quer fazer aquilo. Se ele realmente quer pilotar aquele mecha. Às vezes ele só quer voltar para casa. Muitas vezes se menosprezando e colocando a culpa de tudo nele mesmo. E também não tendo muitas pessoas que ajudam ele com esse tipo de pensamento. A Arei é calada na maioria das vezes. E a Asuka, diferente da Arei, fala pra caramba. E na maioria das vezes só tá humilhando o Shinji. A Misato é meio indiferente com o Shinji, mas é a que mais tenta ajudar ele, mesmo não conseguindo muita coisa. Só que isso tudo muda quando ele conhece o Kaoru, uma pessoa que realmente gosta do Shinji, uma pessoa que entende o Shinji. E ao decorrer do anime, quando você vê a relação dele com o Shinji, você vê que o Shinji fica bem mais feliz e fica bem menos cabisbaixo. Até o momento onde ele descobre que o Kaoru também é um anjo. E o Shinji tem que matar ele. E a cena que isso acontece é bem longa. Propositalmente, a cena em que o mecha do Shinji segura o Kaoru e a cena fica parada por alguns segundos, que parecem minutos e depois horas, até o Shinji realmente terminar o serviço. Eu não preciso nem dizer que ele ficou quebrado psicologicamente, mais do que ele já era no começo do anime. Uma boa parcela da comunidade dos animes costuma odiar bastante o Shinji, com o argumento na maioria das vezes dele chorar pra caramba e não se decidir se quer ou não entrar no robô, quando ele realmente não é só esse vazio, sabe? Você assistindo o anime, você percebe que o Shinji tem depressão. Você vê isso na falta de ânimo dele. Mas isso, pelo menos pra mim, torna ele um personagem bastante identificável e muito humano. A gente não é o espadachim que derrota todo mundo num hit só. E muito menos o cara que mata todo mundo num soco só. Nós somos pessoas normais, onde nosso maior inimigo somos nós mesmos. E queira você ou não, uma das maiores características num personagem humanizado é os seus momentos de fraqueza. Um personagem humano não é frio e calculista na maioria do tempo. Ele sente raiva, se descontrola, sente tristeza, sente solidão e se sente confuso. Às vezes nem podendo tomar suas próprias decisões sozinhas, querendo que outras pessoas façam isso por ela, e se apoiando nessas pessoas, como a Pérola de Steven Universo. Pérola é uma das principais Crystal Gems, um grupo de gems criada pela Rose Quartzo, a mãe do Steven, para proteger o planeta Terra do planeta natal das gems. Pérola foi a primeira a entrar no grupo da Rose, e a que ficou mais tempo junto dela. E a Pérola gostava pra caramba de lutar ao lado da Rose, ficar perto dela. E gostava dela talvez mais do que só uma parceira, sabe? Mas isso tudo mudou quando a Rose encontrou o Greg, o pai do Steven. E eles dois começaram a se relacionar. E a Pérola tinha muita inveja do Greg. Mas o tempo foi passando e tanto o Greg quanto a Rose decidiram que queriam ter um filho. Mas como a Rose não é humana, no processo de ter um, ela teria que meio que se sacrificar,
fazendo parte do corpo dela, ser parte do Steven. E foi isso que aconteceu. E eu nem preciso dizer o quanto isso abalou a Pérola. Ela não sabia como lidar com a perda de uma pessoa tão importante para ela, e em algumas vezes na série por impulso chamando o Steven de Rose. E chegamos em um dos episódios que mais demonstra o quanto a Pérola decaiu por causa dessa devoção que ela tinha a Rose. Os episódios 11 e 12 da segunda temporada, onde uma das gens, que era inimiga nessa época, a Peridot, estava tentando manter contato com o planeta natal delas para pedir reforços através de uma torre. Logo as Crystal Gems vão lá para derrubar a torre. A Amethyst até cogita ela se fundir com a Garnet para tentar destruir aquela torre, mas a Garnet recusa, já que elas eram um pouco esquentadinhas quando se fundiam, achando melhor se fundir com a Pérola, assim formando a Sardonyx e destruindo a torre. Só que a Pérola gostou tanto da sensação de estar fundida com as duas que decidiu secretamente construir de novo a torre, para assim chamar a Garnet para que elas se fundissem em Sardonyx de novo. Mas por que isso, você me pergunta? Bem, para isso eu vou ter que explicar como funciona a fusão em Steven Universe. A fusão em Steven Universe pode ser considerada apenas um recurso para que gens relativamente fracas se fundam e fiquem mais fortes. Ou podem ser entre duas pessoas que tenham um laço de amizade. Mas a fusão também pode ser um relacionamento, como o da Garnet, que é a fusão de duas gens, a Ruby e a Safira. Só que quando elas se fundiam com a Pérola, não foi para fazer parte do relacionamento, mas sim porque queria a ajuda dela para resolver um outro problema. E saber das intenções da Pérola irritaram muito a Garnet. Porque imagina o quão problemático e estranho é uma pessoa querer se meter e participar do relacionamento que você tem com outra pessoa. Claro, uns episódios depois elas fazem as pazes, mas isso para alguns é motivo de odiar a Pérola. Mas estranhamente para mim, ela é a minha Crystal Gem favorita. Não só porque a gente vê o quão quebrada ela é emocionalmente com esse episódio, mas sim porque a gente vai vendo ao decorrer dos episódios a evolução que ela tem e ver ela aprendendo a ser forte sozinha. Talvez ela sempre fosse capaz de fazer isso bem antes, mas por conta do emocional que ela tinha e do apego que ela tinha a Rose, ela não conseguiu. Às vezes a pessoa propositalmente se sabota achando que ela é a culpada, assim não vendo o potencial gigantesco que ela tem nela. Assim como o Armin de Shingeki no Kyojin. Armin é um dos personagens principais do anime, e que junto do Eren tinha um sonho de ver como era o mar, já que eles viviam presos em muralhas por causa dos titãs. Até que surgiu um titã colossal que conseguiu abrir a muralha, fazendo com que outros titãs menores entrassem dentro da muralha e matassem um monte de gente, incluindo a mãe do Eren e o avô do Armin. Armin junto de Eren decide entrar na tropa de exploração para matar titãs. Armin muitas vezes se achando medroso e achando que não é capaz para fazer tal coisa, sendo que ele é uma pessoa bem inteligente e muitas vezes já salvou a vida de um monte de pessoas por causa de estratégias feitas por ele. E em certo momento da obra, o Armin junto do Eren lutam contra outras duas pessoas que podem se transformar em titãs, uma delas sendo o titã colossal que destruiu as muralhas. E com mais uma estratégia do Armin, eles conseguem derrotar o titã colossal, mas meio que deixando o Armin totalmente queimado e à beira da morte. E a mesma coisa aconteceu com o comandante Erwin, que estava derrotando outro titã junto do Levi. 3 dos 4 que conseguiam se transformar em titãs fugiram, mas eles conseguiram pegar um, aquele que se transformava no titã colossal. E tanto o Eren como o Levi e a Mikasa tinham que decidir quem que ia ser salvo. E como assim ser salvo? Bem, um deles tinha uma seringa que continha um produto que podia transformar qualquer um em titã, sendo assim, deixando ele comer aquele que se transformava no titã colossal, assim conseguindo voltar ao normal e obtendo os poderes do titã colossal. Eve era uma pessoa estrategista, calculista e fria na maioria das vezes. Mesmo que ele fosse morrer, ele não ia ligar. Já Armin tinha um enorme potencial para ser o maior estrategista da equipe, mas ele mesmo não acreditava nisso. Bem, depois de discussões e brigas, eles decidem que é melhor deixar o Erwin descansar, e assim salvando Armin. Armin, como uma pessoa insegura,
sempre achava que quem deveria ser salvo era o comandante e não ele. Muitas vezes achando que eles tinham escolhido a pessoa errada para ser salva, não acreditando que ele poderia ser tão bom quanto o Erwin. Isso gerou até um pouco de hate entre a comunidade de Shingeki, que realmente ficou brava por terem salvado o Armin e não o Erwin, o que pra mim foi a melhor decisão. Entenda, esses personagens não estão aqui só porque são tristes e pá, mas sim porque cada um deles é quebrado psicologicamente e emocionalmente. E não tem coisa mais identificável do que os problemas de um ser humano. Esses personagens têm fama por serem um pouco odiados pelas suas atitudes e por coisas que fizeram em certos momentos. Coisas essas que pra mim deixam o personagem bem mais humano e mais identificável com essas coisas. Eu, por exemplo, me identifiquei com bastante coisa de cada um desses personagens aqui. Seja situações parecidas ou problemas que eles sofreram ou têm. Talvez o motivo de algumas pessoas odiarem esses personagens é porque eles têm tudo que elas odeiam em si mesmas. Bem, obrigado por ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo.